Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje vamos continuar, na verdade, com a nossa série mensal sobre a Guerra Civil. O João e o Quinha eles estão participando, falando sobre todos os principais eventos da Guerra Civil dos Estados Unidos, se aprofundando um pouco mais. E hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio. Eu estou aqui só com o João hoje. E ele vai dar mais alguns detalhes, dar continuidade de onde a gente tinha parado o último episódio. E ele vai fazer as principais considerações e não tem muito mais o que comentar. Pode começar aí, João, à vontade. Tá, falando pra galera aí que a gente deixou um vídeo do reenactment da Batalha de Gettysburg, é a principal batalha da Guerra Civil Americana, e que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Então, tipo assim, esses reenactments são encenações, né? Que lá nos Estados Unidos tem muita gente que é ficcionada por Guerra Civil. Cara, eu gostaria muito, seria um sonho se eu conseguisse ir um dia ver, né, isso uma dessas encenações e tipo assim, cara, os caras realmente estudam e fazem a parada o máximo parecido possível de como foi na época, entendeu? Uhum. Aí, João, Inclusive até ah, rapidão. Tá meio que travando, e aí eu vou botar esse mesmo vídeo rodando aqui do meu, que aí não vai travar, tá, vou te mandar tá? então. Não, eu vi aqui pelo título. Tá, eu vou fechar então a minha apresentação. Tá, pode fechar, pode fechar. Pode dar continuidade Saiu, aí. tá Opa, fácil, peraí. please. Pronto. Tava saindo o áudio. Tá. E você vê, cara, que até as roupas, já tipo, tá passando uns confederados aí, tu vê que as roupas deles é meio zoada, né? Não é um uniforme direitinho. Aham. Então, tipo, até isso os caras, assim, até nos mínimos detalhes os caras tentam seguir, né? De qualquer forma, vai ser bom pra. Tem até um sósia do Robert Lee falando agora. Aham. Vai ser bom pra gente. Pra galera visualizar mais ou menos como eram as batalhas, né? Porque por conta dos filmes, cara. E eu quero falar um pouco sobre batalhas no vídeo de hoje. Porque por conta dos filmes as pessoas sempre pensam que é uma parada tipo Senhor dos Anéis, sabe? Tem tipo. Senhor dos Anéis, os filmes, né? Porque no livro do Senhor dos Anéis não é assim também, mas. Sei lá, tem 10 mil pessoas de um lado, 10 mil do outro, e sai todo mundo correndo e bate de frente, né? Uhum. Mas eu já falei isso já em alguns outros vídeos, porém hoje eu vou ter que falar com um pouco mais de detalhes, porque são manobras militares decisivas, né? Que vão fazer a diferença nas batalhas que eu vou falar hoje. Então, no último vídeo, né? A gente falou sobre 1862 e acabou com a emancipação dos escravos no, no dia primeiro, né? Eu só cometi um erro que na verdade, eu não lembro se eu cometi, mas eu acho que eu cometi, que eu falei que depois da demissão do McClellan, do George McClellan, ele foi substituído pelo U.S. Grant, mas ainda não. O U.S. Grant ele foi promovido por conta das vitórias que ele teve lá no cenário oeste, né, da Guerra Civil, mas ele não assumiu ainda o comando geral lá das Forças da União. Então, só essa correção aí, que na verdade eu não tenho certeza se eu cometi esse erro, mas eu acho que sim. Aham. De Beleza. qualquer forma, 1863 ele já começa bem movimentado, né? Porque eu vou falar de uma batalha muito importante que aconteceu, na verdade, no finalzinho de 62, né? Mas como aquele vídeo a gente tratou sobre diversos assuntos, eu preferi deixar essa batalha que ela ela acontece no final de dezembro, e as consequências dela são todas de 1863, entendeu? Então não faria sentido falar naquele vídeo de 1862, mas saibam que essa batalha aconteceu em 62. Recapitulando, a gente tinha parado quando o Robert Lee assumiu o comando das forças confederadas, inclusive o exército dele, né, é o Army of Northern Virginia, que é o exército da, da Virgínia, do norte da Virgínia, que tipo assim, é a estrela, né, dessa guerra em termos de vitórias, etc. E ele conseguiu expulsar, não apenas expulsar os Yankees, né, que são os nortistas da Confederação, como também iniciou ali, né, uma invasão do norte.
com o objetivo de levar a guerra para o norte e fazer a população virar opinião pública contra o governo. No último episódio também, teve a batalha de Antietam, que foi uma dessas invasões do Robert E. Lee, e ela teve um resultado ali inconclusivo, forçando os confederados a voltarem para o sul. Quando isso aconteceu, um medo, né, começou a ser... O pessoal do norte começou a ficar com medo, né, do sul, tipo, já estava invadindo, né? Então eles queriam, de forma decisiva, acabar com a confederação atacando a capital. Então quem assumiu o comando lá geral, o novo general lá depois do McClellan, foi um cara chamado Ambrose Burnside, que é uma figura... Eu tenho um pouco de medo dele. Parece quando você vê, sei lá, história de fantasma antiga, aquele cara que... Depois você coloca aí, Vitor, você der a foto dele. Tá. Ambrose, como é que é o... fala aí. Ambrose de Ambrosio, né? Ambrose Burnside. É um cara com careca com um bigodão feião. Tá. E esse bigode dele aí lançou moda, até nos jogos tem, tipo, se chama Burnside, essas costeletas. Mas ele veio com sangue nos olhos para acabar com o Lee. Né? Então os confederados tinham recuado para uma cidade chamada Fredericksburg, no norte da Virgínia. Então, isso que eu tô falando é a parte, o core, né, do exército, né, a principal força. Que você acabando com a principal força, você conseguiria acabar com a guerra. Mas sempre relembrando que a guerra acontecia em praticamente todos os Estados Unidos, né? Então, em todo lugar tá tendo batalha, no mar tá tendo batalha, mas a gente tá aqui no cenário principal da guerra. Essa cidade de Fredericksburg é uma cidade pequena, e atrás dessa cidade tem uma colina. As forças confederadas estavam estacionadas lá, e começou ali algumas pequenas batalhas, né, antes de chegar na cidade. Antes dessa cidade também tinha um rio. Então, para o exército da União passar, demorou muito. Eles tiveram que colocar as pontes e passando muito devagar, assim, demorou vários dias até que eles conseguissem atravessar todo o exército, e os confederados, eles imaginavam que estavam na cidade. Quando eles chegaram na cidade, tinha a resistência foi muito pequena, e eles estranharam, entendeu? Uhum. Então, foi assim, por que aqui, tipo, eles estavam pensando que a cidade ia estar toda fortificada, todo mundo defendendo a cidade, mas não, tinha pouca gente ali, teve uma batalhazinha e tal, beleza. Eles deixaram os confederados recuaram e meio que fizeram uma isca, né, para a força da União. E o que aconteceu? As forças da União continuaram avançando, e atrás da cidade tinha essa colina. Em cima da colina estavam estacionados os confederados, né, posicionados. E, cara, essa aí foi um massacre total, porque eles foram meio que na ganância, né, de acabar com o exército dos confederados. Deixa eu tentar descrever melhor o cenário. Tinha a cidade, atrás da cidade uma colina, e tipo assim, isso que eu tô falando, cara, é uma distância de muitos quilômetros, entendeu? Não é... Tem uma cidade aqui, logo atrás da cidade tinha a colina, não. É um campo gigante, floresta, não sei o que, aquela coisa toda, né? Uhum. O mundo normal, né? Mas lá em cima estavam os confederados na colina, e lá em cima como? Com canhão, com aquelas cercas, né, meio que de proteção, os soldados esperando e tal. E quando você coloca um canhão, cara, você tem uma que a gente chama de artilharia, né? Você, tendo o terreno mais alto, você tem uma visão muito privilegiada e você consegue bombardear sem parar. Então o que aconteceu? Para chegar lá do outro lado, os soldados da União e conseguir atacar os canhões e atacar os confederados tinham que andar num campo gigantesco, entendeu? Uhum. Então... E todo mundo ia andando, cara. Isso é meio aterrorizador. Isso é meio aterrorizador, porque você imagina, você tá de um lado, você tem que andar durante, sei lá, 1,5 km debaixo de tiro de canhão para poder iniciar a batalha, dar um engage, né, nas outras forças. Até deve ser mais aterrorizador mesmo do que se fosse flecha, né? Porque, pô, é muito mais destrutivo, né? Sim. E por que eles iam andando? Porque se você for correndo, você não aguenta, entendeu? Uhum. Então imagina você você correr durante, sei lá, 2, 3 quilômetros, subir uma colina correndo e ainda lutar com os caras do outro lado. Não dá. E você ainda tem que ir andando
numa formação, né, para manter aquela unidade ali. Então, depois tem isso aí teria que fazer um estudo, porque tem na internet, né, tipo assim, todos as tropas, as unidades, todas as descrições de quantas pessoas tinham cada uma e etc. Mas, tipo assim, entendam que o exército, né, ele se move, não tem uma pessoa, é como se fosse um grupo de pessoas que formam uma unidade, né? Então, uma unidade, sei lá, com 50 soldados andando, marchando lado a lado, até chegar do outro lado, debaixo de tiro. Sim. Só que, cara, a posição é muito mais favorável, né, dos confederados, e eles estavam matando todo mundo. Os caras nem conseguiam nem chegar lá na grade para poder iniciar a luta, lá em cima da colina. E o general Burnside, ele mandou 14... tentou dar 14 cargas, né? Então 14 unidades ali com vários soldados ele mandou para tentar atacar, só que os caras não conseguiam. Tomaram um tiro, tipo, sem parar Uhum. e basicamente morreu todo mundo, entendeu? Então, cara, foi um fracasso total. Eu até anotei aqui, teve 12 mil mortos da União contra 5 mil mortos do Sul. Uhum. Pô, eu já ouvi E assim, falar, cara, eu não sei nem se foi você que falou isso, mas que na formação que eles tomavam, assim, quem era colocado na frente, cara, era realmente bucha de canhão, né? Era pra morrer. aham, aham. Caraca, Mas é isso aí bizarro, mesmo. né? Frustrante. Imagina, cara. Tu sabe que tu tá ali pra morrer. Caraca. É. Porque você tá ali na frente, já toma logo o primeiro de canhão. Porque, cara, estrategicamente, é que, tipo assim, sempre pensa no lado da vida das pessoas, né? Uhum. Mas o cara realmente, quando o general lá tá monitorando a estratégia, ele realmente pensa assim: esse aqui vai na frente pra morrer pro de trás poder chegar. Aham. Entendeu? E isso é normal, não é, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, na guerra é assim, entendeu? Aham. Principalmente essas guerras porque qual foi o grande problema da guerra civil, né? Eles usavam armas de fogo, com canhão, com mosquete, com aquelas mini balls que davam um tiro bem mais rápido, que tipo, jamais tinha se visto algo desse tipo. Porém, as táticas militares eram ali meio que da Idade Moderna, Sim. de quando os caras ainda lutavam de espada, Sim. Sim. entendeu? Então por isso morria muita gente, né? Então, assim, apesar dessa vitória, cara, da Batalha de Fredericksburg, tipo, teve assim, um resultado muito positivo, né, na União, porque eles realmente ficaram com medo. Tipo assim, foi uma vergonha pro Lincoln, começou a sofrer pressão de todo lado. Os democratas que estavam dentro da União aproveitaram essa oportunidade para ter ali mais força política, né, Uhum. contra a guerra e a favor da Confederação. Essa questão da emancipação, por um lado, deu um motivo, né, para os soldados lutarem e o governo e o apoio internacional, etc. Mas por outro, deixa muita gente satisfeita dentro da própria União. Então, cara, crise para tudo que é lado, né? E, inclusive, o Lincoln, ele reclamava que... O Lincoln não, o Jefferson Davis, né? Que ele não... Tipo assim, para controlar a Confederação, lembrando, Jefferson Davis, o presidente da Confederação, né? Era muito Uhum. difícil. Porque eles tinham que, meio que por princípio, a questão de não obedecer ninguém. Cara, teve um Sim. absurdo até aqui, que logo depois da guerra, o Jefferson Davis meio que decretou um feriado federal. Uhum. E na Geórgia, o governador da Geórgia não aceitou. Aí falou tipo assim, eu posso fazer... Aí ele falou exatamente isso. Eu posso fazer parte de uma confederação, mas eu ainda sou um rebelde. Tipo, não vou fazer o feriado, sabe qual é? Aham. Tipo assim, cara, não, a gente não vai fazer o que as pessoas mandam. Então, esses problemas, apesar das vitórias, né, na parte militar, na parte política a confederação já estava em crise, né? E na parte financeira também, porque a inflação disparou, porque a economia do Sul era baseada na exportação lá de algodão. Isso tudo foi bloqueado, né, pela União, isso um bloqueio naval, etc. O que valia mesmo era o dólar, que ficou no norte, e a moeda da confederação era aquela coisa, né? Para comprar um pão tem que ir um caminhão de dinheiro. Aham. E, e assim, além disso, cara, deixa eu ver aqui só um minuto que eu me perdi. Assim,
E voltando, cara, pra guerra, então, assim, confederação em crise econômica, em crise financeira, em crise política, lembrei o que eu ia falar, porém com um sucesso militar. Para você ver um exemplo, tem até um filme chamado Free State of Jones, que é uma história incrível da Guerra Civil Americana, que, cara, o filme é lindíssimo, mas assim, eu não sei, eu não estudei essa história a fundo, eu só sei sobre o filme e sei por alto, né? Eu não sei se é exatamente aquilo que mostra no filme. Mas a questão é que realmente aconteceu. Se eu não me engano, foi no Mississippi. Um cara chamado Jones, né? Era Newt, algo assim. Acho que era Newt o nome dele, né? E Jones era o sobrenome. A confederação, para poder manter a economia do lugar, eles começaram a roubar a própria população, né? Com imposto, roubava animais para poder criar e alimentar as forças e tal, roubava joia, dinheiro, etc. Então, esse cara, ele se revoltou contra os próprios rebeldes, né? E fez e junto com outros com escravos que ele libertou e com outras pessoas que também estavam insatisfeitas e foragidos, entre aspas, eles montaram tipo o Free State of Jones, seria o Estado Livre, né? Ou seja, ele não obedece à Confederação, não obedece à União, não obedece nada, entendeu? Tipo, a rebeldia é um pouco ali do anarquismo do século XIX, né? Então, tipo assim, pra você ver como esse pessoal do sul dos Estados Unidos tem essa parada, né? No Brasil é o contrário, no Brasil todo mundo aceita tudo, até, tipo assim, eu não sei qual é o limite de revolta do brasileiro, eu acho que não existe, né? O brasileiro sempre aceita tudo. É totalmente diferente, né? Enquanto que lá os caras do sul dos Estados Unidos não aceitavam nenhum feriado, né? Sim. Mas, bom, continuando, né, a gente falou da Batalha de Fredericksburg em dezembro e janeiro, e agora a gente vai para abril, né, para mais uma das grandes batalhas. Cara, você me perguntou na última vez que a gente conversou sobre um dos... por que o Robert Lee, ele era, assim, tão ousado, né, e acabava sempre surpreendendo, lembra disso? Não lembro da pergunta, mas falei. Você perguntou sobre isso. Então, tipo, uma das grandes armas do exército confederado, né, de forma geral, era o uso da cavalaria. E quando a gente fala assim em cavalaria, não quer dizer que, tipo assim, não, porque tem cavalo na batalha, os caras vão de cavalo e lutam. Não é isso. Como é que funciona o uso da cavalaria, né? De novo, imagina que esses caras aí, cara, eles andam tipo 20 km por dia, 30 km por dia marchando, os soldados, né? No mato, na floresta, em rio, essa coisa toda. Passa por cidade também, mas a maior parte do tempo é em lugares que não tem nada. Você considera que eles estão num território do qual eles não conhecem, porque, lembrando, até hoje, né, cara, com internet, com tudo ainda é difícil. Imagina você já largar 10 mil cariocas no Tocantins. Eles não sabem para onde estão indo, por mais que tenha um mapa, né? Sim. Então imagina que nessa época tem um mapa, mas não tem tecnologia, não tem nada. Você tá em outro país, não é nem o Tocantins, né? Porque, lembrando que para esses caras aí, nessa época, os Estados Unidos eram vários países unidos, né? Que é a União, e para eles tinham a visão realmente de que é outro país. Então, em resumo, você tem, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas totalmente perdidas, né? Só tem aqueles mapas mesmo antigos desenhando onde é que tá. E você tá lutando contra mais o dobro de pessoas, né, do seu contingente, e você não sabe onde eles estão, entendeu? Então imagina se tem o exército do Lee tá na cidade de Fredericksburg, no norte da Virgínia, só que ele não faz ideia de onde está o exército da União. Então a cavalaria servia para isso. Era uma unidade menor, vamos dizer assim, devia ter uns 300 caras de cavalo, e eles se moviam mais rápido na frente do exército. Para quê? Para tentar pegar onde é que os outros caras estavam. Fazer tipo um reconhecimento, né? Isso aí, fazer sempre o reconhecimento. Então ele via com informação, tipo assim, os caras estão ali, a gente trocou tiro com os caras aqui. Eles faziam até algumas guerrilhas, algumas batalhas, roubavam carroça, roubavam cavalo, esse tipo de coisa, mas sempre utilizando a velocidade e com o objetivo realmente de reconhecer não só o território, a gente via aqui uma colina que a gente pode estacionar ali, se tiver uma batalha a gente tá numa posição boa. Via ali uma escola que tem um lugar pra gente poder parar ali e dormir.
esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E também para tentar identificar ali onde é que tá a posição do exército inimigo. Então o Lee, cara, ele tinha um cara chamado, era o Nathan Bedford Forrest, que fazia cavalaria, e tinha um outro também. Cara, não tô lembrando o nome dele. Era o Jeb Stuart. Esse que era o principal. Esse cara fazia milagre com a cavalaria dele, entendeu? Então, em resumo, ele descobria tudo, o Jeb Stuart, da posição dos exércitos inimigos e etc. E ele, cara, tipo assim, com 300 caras ele ia lá, lutava contra, sei lá, 2.000 e voltava, entendeu? Claro Uhum. que ele não matava os 2.000, né? Mas ele fazia guerrilha ali com um Fazia um resultado. estrago e metia o pé. Isso aí, fazia o estrago. Então ele tava sempre com o. Pô, vi aqui que ele morreu com 31 anos, foi até triste. Pô, mano. Então, assim, ele sempre fazia o estrago e fazia o que ele queria, né? Então, por conta desse uso da cavalaria, o Lee estava sempre bem informado, né? Então, o que aconteceu, cara? Depois daquele massacre lá do Burnside, eu tava até lendo na internet, cara, mó treta, tipo assim, daria pra fazer 10 vídeos só explicando o que aconteceu depois dessa derrota do Burnside, né? Isso assim, falando dentro da estrutura militar, né? Uhum. Mas foi mais uma vez um general substituído. Saiu o Burnside e entrou o Joseph Hooker. E esse cara, quando ele entrou, ele entrou tipo assim, não, eu vou acabar com o Robert Lee, tipo assim, ele tava se achando, sabe? Uhum. Ele falou várias paradas se gabando e tal. E mais uma vez ele reuniu tipo, o maior contingente possível, né, com a ajuda do Lincoln, etc, para tentar expulsar o Lee lá de Fredericksburg. E ele montou um plano ousado dessa vez. Em vez dele ir que nem o Burnside, que foi meio que tentar encarar de frente, ele tentou flanquear. E eu trouxe aqui um mapa para você ver mais ou menos, só que a qualidade tá meio ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar no Google. Tá. Pera aí que eu vou ter que parar de transmitir o vídeo. Quando tiver com o mapa, me fala que eu boto na tua tela. Tá. Eu tava lendo no mangá do Império Romano que quem fica na cavalaria, quem ficava, geralmente era o pessoal com uma classe maior. Primeiro porque tinha que sustentar o cavalo, né? E Uhum. também porque era beneficiado na hora de fugir e tal. Na Guerra Civil Americana tinha alguma relação do status e tá na cavalaria ou não? Não, não era. Cara, o que eu tinha de status na Guerra Civil Americana era tipo assim: o cara que é civil, ele é private, entendeu? Uhum. Aí o cara que é civil, mas tipo assim, ele é professor, por exemplo, tem um cara que a gente vai falar mais pra frente no episódio de hoje ainda, ele comanda uma unidade. Uhum. Aí o cara que é militar, que tipo é militar, mas é de baixa patente, ele já comanda a unidade já comanda os que comandam a unidade, entendeu? Ah, então esse private é o mais baixo. É o mais baixo, Ah, isso aí. tá. É tipo o cara comum é private, Ah, entendeu? entendi, entendi. Aí tem bandido, tem o cara que, sei lá, só tem trabalha na plantação. A pessoa comum, é o pobre, Entendi, entendi. é o private. E o cara que tem, tipo assim, tem ensino superior, ele vira chefe de unidade, dependendo do que ele faz, né? Sim. Aí se o cara é militar de alguma forma, ainda que seja de baixa patente, ele já tem já tá mais acima, porque todo mundo tá na guerra, entendeu? Sim. Então, tipo assim, tu imagina que tem, pô, um cara que nunca nem pegou numa arma, tá lá. Então ele vai Aham. lá pra baixo, entendeu? Aham. Até porque, pensando de uma forma puramente numérica, vale mais a pena um cara desses morrer do que um militar que já tem experiência, né? Isso. Tá vendo Entendi. aí na tela? Peraí, vou mudar a tela aqui rapidinho. Sim. Cara, então, ó. Isso aqui é a cidade de Fredericksburg, onde teve aquele massacre, né? Que eu te falei na colina e etc. Sim. Aqui em cima tem o rio Rappahannock, que é onde eles colocaram as pontes para passar e depois tomaram a cidade e perderam nas colinas. Esse vermelho são os confederados, Uhum. que são as tropas do Lee que estavam estacionadas na cidade.
Então, e cara, isso aqui é muito grande, tá? A cidade tá aqui dentro, pequenininha. Aí aqui tem mato, tem montanha, tem tudo, e eles estão espalhados lá dentro. O que aconteceu? Esse general Hooker, que entrou pra tentar acabar com o exército do Lee, ele tinha 70 mil homens. Então o que ele fez? Mandou parte da força dele pra cá e fez um cerco de novo na cidade, pra ele pensando que ia enganar os confederados, entendeu? Uhum. Os confederados, cara, a diferença era de 4 homens pra 1, mais ou menos. Então divide aí 70 vezes 4. Não, peraí. Então tinha quatro É. confederados para um da União. Não, ao contrário, tinha. Quatro da União para um da confederado. Isso. Tá. Se você considerar que tinha mais ou menos 70 mil da União, tinha 17 mil confederados aqui. Uhum. O que esse cara fez? Ele deu a volta, esse Hooker, né, o azul, e deu a volta no rio todo. Tá vendo a minha seta? Tô. Então ele veio com as tropas, deu a volta aqui por trás, andou e, cara, isso aqui leva dias, tá? Até semanas. Sim. E colocou grande parte do exército dele aqui, com o objetivo de fechar os confederados aqui e pegar no flanco, entendeu? Aham. E quando eu digo pegar no flanco, por quê? Porque essas unidades que estão aqui na frente são os caras que estão trocando tiro. Entendeu? Sim. Esses que estão aqui atrás é o acampamento, os caras estão. É onde dorme, onde os caras trocam, tipo assim, esses caras que estão lutando, eles recuam, vem outros, troca. Sim. Os caras comem, onde tem os feridos, onde tem o hospital. Então, tipo assim, se chegar por aqui, mata todo mundo e não tem nem batalha. Sim. Entendeu? E os caras daqui estão virados pra lá atirando. Então, tipo assim, nessa época não era que nem hoje em dia. Hoje em dia o cara tá com um fuzil, tá atirando aqui, ele vira na mesma hora e atira pro outro lado, né? Sim. Nessa época não, eram várias formações, era todo mundo estacionado, o canhão pra virar o canhão era uma bosta, entendeu? Então você vendo aqui por trás, você não vem de baixo tiro de canhão. E assim, entre outras inúmeras vantagens de você flanquear, a gente vai ver isso até mais pra frente. O que aconteceu? O Robert Lee, cara, ele fez a coisa mais inacreditável que um militar poderia fazer, né? Ele dividiu a força dele, que já era de 1 para 4, ele deixou só um pouquinho aqui defendendo e mandou o resto pra vir de frente pro cara, pra Chancellorsville. Tá vendo Pô, o aqui? cara ousado, hein? Foi ousado. Isso Aham. aí. E como se não bastasse essa ousadia, ele dividiu de novo e contra-flanqueou o cara. Olha só. Porra! Entendeu? Aham. Cara, aqui ó, em 2 de maio, Lee mandou Jackson e 30 mil homens na marcha através do fronte da Marcha da União. E tipo, pegou o flanco direito do Hooker. Então, tipo assim, ele já tinha bem menos de início. E deixou pouca gente aqui no cerco de Fredericksburg, por quê? Porque aqui ele estava numa posição de vantagem, né? Então ele tinha, ao contrário do que a gente vê no Game of Thrones e nas séries, né? No Anéis de Poder, etc. Quando se defendendo é muito mais fácil. Então, tipo assim, os caras estavam dentro de prédio, o canhão tava na montanha atirando lá de cima. Não, isso aí a gente vê, por exemplo, no próprio Senhor dos Anéis, né? Nas Duas Torres, que o Abismo de Helm, ele é super protegido, tem várias barreiras. Exatamente, até os orcs chegarem, né, na fortaleza. Então, tipo assim, eles conseguiram com muito menos gente defender ali, né? Sim. Então foi isso que o Lee fez, deixou pouca gente aqui, como ele tinha um ponto de defesa, arriscou, né? Mandou o resto pra cá. Quando chegou aqui, deu de cara com muita gente, ele dividiu de novo a força dele e jogou por trás do cara, em Chancellorsville. E tem um filme chamado Gods and Generals que mostra isso, cara. Então, tipo assim, o que aconteceu? Quando os caras os confederados chegaram aqui no flanco direito, era exatamente isso que eu falei. Era o acampamento, os caras estavam dormindo, entendeu? Porque, tipo assim, esse ponto azul aqui, que é o mais perto do ponto vermelho, cara, é mais, sei lá, deve ser uns 10, 20 quilômetros de distância aqui do fronte da batalha. Na visão do general da União, ele devia estar pensando, nunca que vai acontecer alguma coisa aqui. Exatamente. Né? E foi o que aconteceu. Os caras vieram de dentro da floresta, esses pontinhos verdes aqui, né? Eles vieram daqui de dentro da floresta, pegaram os caras na clareira, lá no acampamento, dormindo, comendo no hospital e mataram todo mundo. Em resumo, mataram todo mundo. Uhum. Entendeu? E vieram acabando com tudo até chegar no front. E expulsaram esse Hooker, né, da Confederação.
Sim. E aí, cara, ou seja, mais uma vitória decisiva dos confederados, né? Em 1863. Já teve a de Fredericksburg e agora essa se chama Batalha de Chancellorsville. Chancellorsville. Cara, eu vi aqui, ó, que, tipo, tá aqui nas minhas anotações 130 mil da União contra 60 mil confederados, mas acho que isso tá errado. Aham. De qualquer forma, era muita gente. Eu acho que era isso aí, 70 mil contra 17. Esse é um número mais próximo. Porém, cara, aconteceu uma parada que muita gente diz que foi o início do fim da confederação. Hum. Essa batalha, ela acabou. Quando chegava de noite, tipo assim, não tinha batalhas de noite na Guerra Civil, né? Pelo simples fato de que não dá pra ver nada. Aham. E essa batalha acabou perto da noite. Então a União recuou, os confederados pararam. Só que o Stonewall Jackson, que era aquele abaixo do Lee, era o principal, né? Já falei sobre ele nos outros episódios. Hum. Que ele chamava de Stonewall porque ele ficava parado com uma muralha e tipo passava tiro perto dele e nem ligava, essa coisa toda. Ele queria continuar, entendeu? Mesmo de Aham. noite para poder pegar os caras que estavam fugindo e tal. Aí ficou decidido que não, e os confederados, né, acalmaram, beleza, ficou de noite, ele saiu com um grupo de soldados para poder ver se tinha alguém por ali. Uhum. Ou então se ele conseguia avistar o exército e tal. No meio dessa caminhada, os próprios confederados atiraram nele, Pô. pensando que ele era inimigo. Ah, que merda. Isso aí. Aí, Caraca. cara, ele não morreu, mas ele teve o braço amputado no outro dia, só que ele não melhorou, ficou doente. Aí foi pra casa, ficou lá na cama e acabou morrendo, né? Depois descobriram que ele morreu de pneumonia. Uhum. E quando ele morreu, o Lee falou: ele perdeu o braço esquerdo e eu perdi o meu direito. Aí, cara, tipo Pô. assim, isso deu um maior trauma na confederação, entendeu? Porque Uhum. ele era realmente o braço direito do Lee, ele tinha basicamente só vitórias, o exército dele, desde que começou a guerra. E, assim, foi tenso. Foi um golpe duro na confederação. Tu vê os jornais da época, né? Tudo lamentando e tal. E morreu de uma forma boba, né? É isso aí, morreu de bobeira mesmo. Sim. Tu vê, né? O cara participou de várias batalhas, tiro de canhão, tiro de tudo que é jeito e não morreu. E morreu pelo tiro dos próprios confederados dando uma volta de noite. É. Tu já terminou o Legend ou não? Não, eu parei no 25, aí comecei a ver um montão de outras coisas, mas eu vou voltar depois. Ah, tá. Tá, então beleza. Então, cara, assim, só pra fazer um resumo, né? O John, o Hooker, né? Acho que é John Hooker o nome dele, que tomou essa surra nessa batalha, também foi substituído. Então, só pra fazer um resumo aqui, cara, olha quantos generais já passaram pela União. O Winfield Scott, que foi aquele primeiro gordão lá, velho da guerra contra o México. Depois foi o McClellan. Depois foi o McDowell, aí depois voltou o McClellan, aí depois acho que foi o John Pope, e voltou o McClellan, aí depois foi o Burnside, depois esse Hooker. E já, tipo assim, no documentário você vê, já tem os soldados falando que, pô, sem os generais a gente não consegue ganhar, etc. Então, tipo assim, já tava um desânimo, entendeu? Uhum. Em contrapartida, no cenário oeste, lá com o U.S. Grant, ele estava fazendo um cerco a uma cidade chamada Vicksburg já há muito tempo. E ele já tinha, tipo várias, colecionando algumas vitórias, né? Só que ele não conseguia vencer essa cidade. E se vencesse essa cidade, ele tinha um caminho meio que aberto para chegar na capital dos confederados, que era Richmond. Então, tipo assim, qual era o cenário agora? O Lee ganhando tudo no norte, já perto de invadir de novo, e uma necessidade de fazer, de alguma forma, acabar com esse cerco a Vicksburg lá embaixo, né? Perto da capital dos confederados. Sim. Então o que foi pensado, né? Eles tinham que de alguma forma acabar com esse cerco. O que o Lee pensou? Eu vou invadir de novo e vou chegar em Washington para fazer o Lincoln se render. E aí o cara lá de baixo sai e a gente ganha a guerra. Entendeu? Uhum. Depois dessas vitórias decisivas que eles tiveram. Eu vi uns comentários também de uns caras falando, alguns professores, etc., que, tipo assim, o Lee ficou achando que era invencível, né, o exército dele, Aham. porque foram realmente massacres, tipo, assustadores, essas duas batalhas que eu contei aqui.
E então, assim, tava muito confiante, né? Então ele invadiu o norte de novo. Só que, cara, aí ele foi pra Maryland, né, pra chegar em Washington, um pouco em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui outro mapa desse interativo, que é melhor do que tá aparecendo na minha tela aí. Tá. E se encontrou, cara, numa cidade chamada Gettysburg, que, pô, eu gostaria muito de ir lá. Só que aconteceu, cara, ele mandou, lembra que eu falei lá do Jeb Stuart? Uhum. Ele mandou numa. Ele foi avançando com o exército e mandou o Jeb Stuart fazer o reconhecimento da área, né, etc., ver onde é que estava o exército da União, etc. Só que o Jeb Stuart, não voltou, Uhum. entendeu? Não voltou, e isso começou a deixar o Lee meio preocupado, né? Até, tipo assim, teve os caras falando que ele perguntava pra qualquer um, pô, você viu o Jeb Stuart? Você viu minha cavalaria? Tipo, pra um soldado qualquer, sabe? Aham. E não era normal, que ele nunca tava nervoso, né? Era um cara, tipo, um cara realmente um líder, né? Sim. Só que o cara realmente sumiu, então ele tava às cegas, literalmente, sabe qual é? Até que teve eles acharam uma sapataria, eu acho. Hum. Isso, na cidade. E os batedores, né? Porque além da cavalaria, também tem uma parte do exército que vai na frente, né? Aham. E eles foram lá pra pegar os sapatos, porque, como eu te falei, os confederados não tinham nada. Quando chegou lá, eles deram de cara com uns caras da União. Aham. E ainda assim, não era o exército, não era o core da União, né? Era uma pequena parte, mas eles já tiveram o primeiro conflito ali, nessa cidadezinha chamada de Gettysburg. E aí, tipo, os caras voltaram, todo mundo se preparou e foi pra guerra, né? Uhum. No primeiro dia, os confederados tomaram, né, essa região, assim, avançaram um pouco, e foi só isso. A batalha durou 3 dias, foi a maior batalha da história da Guerra Civil, e acho a maior batalha do hemisfério, da história do hemisfério ocidental. Olha só. Não, hemisfério não, hemisfério norte-sul. Do mundo ocidental, né? Tá. Aí, enfim, até então, né? Eu acho que na Segunda Guerra depois deve ter passado. Então, continuando, os confederados meio que avançaram no primeiro dia, só que no segundo dia todo mundo estacionou, né? O cara lá que era o Buford, ele conseguiu, da União, ele conseguiu chamar os reforços, os caras vieram, todo mundo se posicionou. E ficou mais ou menos aí como tá no mapa, né? Essas forças confederadas aqui e azul são os da União. Uhum. Só que ao contrário daquela outra batalha que eu falei, que os confederados ficaram na colina, etc. Dessa vez, o pessoal da União que estava ali nas posições mais altas, né? Então, você tá vendo aqui onde está a minha seta? Devil's Den e Little Round Top. Uhum. Cara, a briga aqui foi intensa para poder tomar essa Little Round Top, porque ela era tipo uma colina. E se eles tomassem essa colina aqui, eles ficariam numa posição mais favorável, e onde eles iriam não só conseguir ver todo o posicionamento do exército da União, mas também mandar tiro para lá. Uhum. Aqui da posição do alto, tá vendo? Sim. Então os confederados tentaram muito tomar isso aqui, cara, e foram morrendo, 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 até que teve uma hora que o cara que tava da União é um cara chamado Chamberlain, que ele ficou famoso ali como um herói, porque as balas dos caras deles, dos soldados dele acabaram, os caras começaram a atacar pedra e defenderam até a morte isso aqui, Aham. literalmente. E fizeram uma manobra militar lá que eu não sei explicar muito bem, mas eles conseguiram segurar. Os confederados perderam muito tempo e muita gente tentando tomar isso aqui, Sim. entendeu? Sim. Isso no segundo dia, então foi aquele resultado inconclusivo, né? No terceiro dia, já tava assim, tava num impasse, né? Ninguém avançou, nem ninguém perdeu nada, assim, a não ser os caras que morreram, obviamente. Só que o Lee, ele tava, tipo, meio que, não, eu tenho que conseguir, entendeu? E até, tipo assim, ele queria continuar a guerra, todo mundo pedindo pra ele recuar, ele não quis recuar. E, cara, tem um cara chamado Shelby Foote, que é um historiador, tava vendo ele falando, ele disse que tipo assim, que apesar de todo mundo estar contra o Lee, que a autoridade dele era tanta, não no sentido de, tipo, ele manda e é boladão, não, de respeito mesmo.
Uhum. que era mais fácil o cara ir pra morte do que não fazer o que ele mandou, entendeu? Aham. Do que contra as ordens dele. Então, no terceiro dia, né, ele ordena o chamado Picket Charge, que é a última esperança ali dos confederados, né? Ele reúne ali a força que sobrou, 13 mil homens, e sob o comando do cara chamado George Pickett. Esse George Pickett não tinha lutado nenhuma batalha ainda na Guerra Civil. Então, tipo assim, muita gente não sabe por que o Lee fez isso. Foi estranho, entendeu? Uhum. Foi muito estranho. Os caras lá, os principais, o Longstreet falou que era um dos principais, o AP Hill, os principais abaixo ali do Lee, né, depois que o Stonewall morreu. Nenhum deles concordava com essa posição. E como se não fosse suficiente, ele mandou um cara inexperiente, com soldados ali inexperientes também nessa guerra, para fazer esse picket charge. Cara, quando eu digo assim, charge, em resumo, os caras estavam a 2,5 km de distância e foram andando para chegar lá do outro lado, na grade, de novo, né? Uhum. Debaixo de tiro. Os caras da União estavam muito tranquilos, inclusive, cara, eles deram muito tiro. Tipo assim, tipo assim, os caras descrevem que os caras dos confederados saíram da floresta pro campo aberto para poder chegar lá do outro lado, nessa marcha de 2,5 km. E, tipo, era tanto tiro que não tinha nem. Assim, morria 100 caras de uma vez só, entendeu? Caraca. Tipo, aí dava uma saraivada e dava outra. Quando eles chegaram lá, isso só de canhão. Quando eles chegaram lá do outro lado, a 200 metros, aí sim os caras da União começaram a atirar. Então, tipo assim, cara, era um. Eu até vi, eram 11 canhões e, tipo assim, 2.000 armas dando tiro ao mesmo tempo, Uhum. entendeu? Então tu imagina isso. Cara, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. É... não sobrou ninguém. Eram 13 mil caras. Não sobrou ninguém, Uhum. entendeu? Nesse charge. E quando eles voltaram, o Lee tava lá, tipo assim, derrotado e falando, tipo, a culpa é minha, não sei o que e tal, sabe qual é? Sim. Aí nisso chegou o Jeb Stuart, que é o cara da cavalaria, chegou até Aí ele falou, pô, general, eu trouxe aqui várias carroças, não sei o que eu roubei e tal, só que ele não fez o que era necessário, né? Aí os caras falaram que tipo assim, o Lee não deu esporro nele, mas só assim, o olhar de reprovação, o cara já ficou malzão, sabe? Uhum. Aí, tipo, disseram que o Lee percebeu que ele ficou malzão, aí falou assim, não, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tipo, deixa pra lá. Aí o cara se aliviou, mas assim, cara, foi uma derrota sinistra para os confederados. Em termos de baixas, né, em termos de números, teve 18 mil mortos da União e 23 mil dos confederados. Então, assim, 5 mil de diferença. Se você pensar, pô, tá, foi uma derrota e em questão de números não foi tão relevante. Só que perder 23 mil para os confederados era quase todo mundo. Aham. E E para a ainda União, mais não. que os confederados, eles costumavam ganhar com uma margem grande, né? Isso aí. E essa foi a maior batalha e perderam, assim, numa série de erros. Cara, até hoje, eu vi uma palestra já de um cara, tipo assim, ninguém sabe dizer o que passou na cabeça do Lee, Uhum. entendeu? Aí tem até uma fala lá também. Isso tudo, cara, são cartas, são diários, né? E tudo isso está descrito nesses lugares. Que o Longstreet fala pro Lee pra não fazer e tal. Ele falou, cara, eles estão na nossa frente, ou a gente ganha hoje ou a gente perde hoje. Sabe? Tipo, Uhum. não era ele foi ousado, né, em diversos momentos dessa guerra, mas ao mesmo tempo que ele era ousado, ele era muito cuidadoso, entendeu? Uhum. Então, isso foi descuidado, sei lá, cara, foi estranho, foi estranho. Sim. Aí, em resumo, né, foi uma derrota fatal. Eles voltaram derrotados para o sul, e depois disso, de 1863 até 2022, nunca mais teve uma invasão do sul no norte. Uhum. E o Lee assumiu a culpa, né, falou que a culpa foi dele. Ele mandou uma carta pedindo renúncia, né, pro Jefferson Davis, que é o presidente. Ele recusou. E eu acho
por hoje é isso que eu ia trazer. Não acabamos 1863, mas como é um ano muito movimentado, e eu preferi parar nesse momento decisivo aí da batalha, porque talvez no próximo a gente consiga fazer 63 e 64 juntos, no mesmo vídeo, né? Sim, Porque daí pra frente, cara, é só basicamente o fim da Guerra Civil, entendeu? sim. Boa, boa. Legal. Esse aí teve bastante detalhe das batalhas, né? Acho que É. foi uma E assim, abordagem. foi no 3 de julho que acabou essa batalha. E até, tipo, logo depois foi 4 de julho, né, da independência dos Estados Unidos, e todo mundo falando, nunca passamos um 4 de julho tão bom, etc, aquela coisa, né? Uhum, boa. Então aí foi uma abordagem diferente esse episódio. Ainda vamos ter mais alguns momentos aí da nossa série. Espero que você tenha, que ouviu aí até o final, tenha gostado. Vamos ainda continuar falando mais sobre a Guerra Civil. Na verdade, vamos não, né? Na verdade, eu sou um aluno aqui, só tiro dúvida. É. Quem explica é o João e o Quinha também quando ele aparece. Então, muito obrigado para quem ficou aqui até agora. A gente se Ah, não, vê. pera aí, rapidinho. Ah, sim, pode falar. Ó, cara, essa parte de batalha é muito difícil, eu entendo, mas é muito difícil de explicar, né, porque são termos militares e tal, coisas que eu não conheço. E também é muito difícil de visualizar, mesmo nesses mapas. Então tem dois filmes que falam exatamente sobre essas batalhas que eu citei hoje. Um é o Gods and Generals, que, que assim, é muito bom, cara. Tipo, pra você ver realmente como funcionava a batalha, conhecer um pouco desses personagens aí, Stonewall Jackson, Longstreet, Robert Lee, etc. E o outro filme que é o Gettysburg, é um filme de 4 horas só sobre essa batalha. Uhum. E é muito bom, parece você realmente entender como é que funcionou, como é que tudo aconteceu, né? É claro que tem algumas coisas ali de filme, né? Mas não é um filme pastelão de Hollywood, não. É um filme bom mesmo pra dar pra você dar uma estudada. Uhum. Pô, 4 horas também? Foda, hein? É. Boa. Beleza. Mais algum aviso aí paroquial ou podemos fechar? Não, acho que pode fechar. Beleza. Pessoal, muito obrigado. Mês que vem a gente tem mais um episódio. E, além dos episódios semanais sobre temas diversos aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu! Valeu.